Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de notação de Einstein e na aula de hoje a gente vai resolver duas identidades vetoriais e prová-las passo a passo usando a notação de Einstein. Vocês vão perceber que, primeiramente, a quantidade de contas é muito menor, porém a quantidade de informação que a notação carrega é muito grande. Por isso que você tem que prestar atenção em todos os passos desses exemplos, nos mínimos detalhes e tentar refazer caso você tenha alguma dúvida. Se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, ou quiser perguntar ou lançar alguma questão aqui para a gente fazer no canal, manda lá no nosso Discord, lá do Discord do Abrindo as Contas, ou você pode mandar em mensagem privada para mim, que se for possível, assim, quando eu tiver um tempo livre, eu resolvo mais questões para vocês. Então vamos lá, vamos provar como é que a gente constrói essa expressão matemática. O primeiro passo que a gente tem que se ligar é o seguinte. Aqui, a gente está tirando o rotacional de um produto vetorial. Então, a gente tem que fazer passo a passo. Primeiro, a gente faz a parte interna, né? Essa parte interna ela é um produto vetorial e, de acordo com o que a gente já aprendeu, a gente pode escrever um produto vetorial como AI, BJ, o símbolo antissimétrico de rank 3, né? Ou seja, basicamente, o nosso símbolo de Levi-Civita de rank 3, vezes o vetor de base que a gente escolheu para determinar o último índice. Lembrando que a ordem dos fatores altera o resultado. Então, se o A é I e o B é J, o nosso símbolo antissimétrico ele vai ser IJK nessa ordem. Tá, pessoal? Se eu chamasse o A de K, o B de L e esse K aqui de M, aí ficaria epsilon de L M K, por exemplo. L, ou, basicamente LMN, né? Se a gente usasse outros vetores não, outros índices para representar aqui essa contagem. Então o que você tem que prestar atenção uma vez descrito quem são os índices de cada um dos vetores aqui que a gente está trabalhando, você tem que seguir esses índices na ordem correta na hora de escrever o nosso símbolo de Levi-Civita, tá, gente? Porque se você errar a ordem, o sinal troca. E aí você vai ter um sinal errado no final. Isso pode vir aí a te prejudicar na hora de fazer as contas. Beleza? E aí depois a gente escreve o nosso nabla da maneira que a gente viu nas aulas onde a gente discutiu o vetor nabla. E aí a gente vai ter o epsilon L, o Ezinho L, né, o nosso vetor da base, com o índice L, del L. E esse del L aqui está representando a derivada parcial na elésima derivada, ou na elésima coordenada. Tá? E aí, gente, basicamente essa derivada ela vai atuar aqui nesse vetor, nesse produto vetorial, né, que define o vetor. E essa derivada ela vai atuar no produto de duas funções. Então isso aqui vai ter uma regra do produto. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Então vamos lá. Vamos primeiramente escrever aqui o novo produto vetorial que vai surgir. Na ordem L, K, e aí a gente vai usar um novo índice, o índice M, né, como a gente fez nas aulas anteriores. Então a gente vai ter o seguinte. Vou repetir o AI com derivado, tá? Porque a derivada elésima vai atuar no AI vezes o BJ. Tá? Esse índice aqui é sempre mais ou menos 1 e o vetor de base a gente está assumindo que esses vetores de base, a derivada deles em relação às coordenadas da base também, as coordenadas do nosso sistema de coordenadas vai dar zero. Então a gente ignora eles e a gente simplesmente vai escrever os nossos dois símbolos de Levi-Civita que a gente vai obter. O primeiro a gente obteve do primeiro produto vetorial, que é IJK, e o segundo a gente vai obter do segundo produto vetorial, que é LKM, tá? Eu escolhi M como nosso terceiro índice. Então vai ficar epsilon de LKM. E aí a gente bota o EM aqui para representar que a solução desse problema, que a resposta desse problema, ela vai ser um novo vetor. Então a gente fez uma linha de conta. A gente representou a conta e isso aqui é o objeto que a gente tem que manipular matematicamente para obter a nossa identidade vetorial. Agora, pessoal, eu vou para o lado aqui para a gente relembrar como calcular esse valor desse produto aqui, né? Então, para a gente relembrar como calcular o valor desse produto, é só você relembrar do seguinte, ó. Epsilon de JK com epsilon de LKM vai ser igual a esse determinante aqui, ó. Delta de IL, delta de IK, delta de IM, delta de JL, delta de JK, delta de JM. Na última linha, onde é que vai estar o KK? O KK vai estar no segundo termo. Então vai ficar delta de KL, isso aqui é zero, delta de KK
Como K sempre vai ser igual a K, isso aqui vai ser sempre igual a 1 delta de Km. Isso aqui também vai ser zero. Por quê? Porque a gente, como os Ks vão ser sempre iguais, L e K sempre vai ser diferente, e K e M sempre vão ser índices diferentes. Então esse aqui vai dar zero, esse aqui vai dar zero, esse aqui vai dar 1, né? Então calculando esse determinante, só relembrando, tá, gente? Isso aqui a gente já viu na outra aula. Se você já tem essa fórmula aqui decorada, você já pode usar direto. Essa equação ela vai dar o seguinte, calculando esse determinante aqui, a gente vai ter justamente o seguinte, delta de IM com delta de JL menos delta de IL delta de JL, tá? Essa é a expressão para esse produto aqui. Epsilon de IJK, epsilon de LKM é igual a isso aqui. Então, a gente vai colocar isso aqui no lugar. Então, isso aqui eu vou copiar, tá? Ctrl C. E aí a gente vai colocar aqui embaixo. Ctrl V. E a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar ele aqui embaixo. Ó, esse valor aqui. Beleza, pessoal? Então isso aqui é o nosso produto dos símbolos de Levi-Civita. Essa derivada aqui agora eu vou escrever usando a regra do produto, tá? Deixa eu até puxar então mais um pouquinho para baixo aqui. Isso é uma moto que eu não sei se fez barulho aí para vocês, mas foi bem alto. Então vou puxar isso aqui mais para baixo, vou puxar uma seta aqui para você ver que isso aqui é isso aqui, tá? E agora a gente vai escrever essa regra do produto aqui também, tá? A gente vai ter del L de AI vezes BJ. Deixa eu fazer com colchete aqui para ficar bem bonitinho. Colchete. Aí eu vou fazer já o segundo termo, tá? Del L de AI vezes BJ mais, que é a regra do produto, é del L de BJ vezes AI. Tá? Isso aqui é a regra do produto. Então a gente vai ter 4 termos. Lembrando que tudo isso vai estar multiplicado pelo EM. Beleza, pessoal? Isso aqui vai ser igual à nossa expressão que a gente tinha inicialmente. Tá? Então, pessoal, agora eu vou fazer a distributiva. Beleza? Vou fazer a distributiva, a gente vai ter 4 termos e eu vou deixar o EM do lado de fora. Vou abrir um colchete aqui, eu vou matar os parênteses ali e a gente vai ter um colchete. Então vamos fazer o primeiro termo. Nosso primeiro termo vai ser del L de BJ, ou seja, eu estou derivando a função B, a componente J da função B em relação à variável L. Todos esses vão ser contados de 1 a 3. Aí, delta de IM, delta de JL. Primeiro termo. Mais, repete o primeiro termo, del L de BJ. Escreve o AI aqui. E agora a gente vai ter, na realidade é menos aqui, né? Porque vai mudar aqui o sinal, vai ficar delta de IL, delta de JM. Beleza? Mais agora, a gente vai fazer o segundo termo. Vai ser delta L de AI vezes BJ. Opa. Deixa eu escrever aqui bonitinho. BJ. Tá? Tudo isso vezes delta de IM, delta de JL. Mais, menos na realidade, né? Del L AI BJ. E agora a gente escreve os últimos índices. Delta de IL, delta de JL. E a gente fecha aqui. Agora, como é que a gente simplifica isso aqui? Vamos cancelar, vamos contrair aqui os índices dos nossos símbolos, das nossas deltas de Kronecker, né? Que esse aqui vai contrair, aí a gente lembra da regra, né? Quando você cancela um desses, você tem que fazer um índice se transformar no outro. Então a gente vai transformar o índice I no índice M, nesse aqui, e aqui a gente vai transformar o índice J no índice L. Tá? É uma escolha, eu poderia fazer o contrário, tá? Tanto faz. E aí no final a gente vai ter o seguinte, transformando o I em M e J em L, a gente vai ter del L de BL, presta muita atenção, a M. Beleza, pessoal? O I virou M, o J virou L, tá? Isso aqui multiplicado pelo EM, tá? Que é o nosso vetor que vai fazer a distributiva. O EM está aqui fora, tá? Eu esqueci de colocar ali no final, vou botar aqui. Menos. Vamos agora escrever isso aqui. Agora aqui a gente vai fazer diferente.
Então, na realidade, vamos seguir a mesma lógica. Vamos fazer o I virar L e o J virar M. Tá? Vamos seguir a mesma lógica. Vamos ficar só com L e M no final. Então vamos lá. O I virou L, o J virou M, então a gente vai ter del L de B, M, A, L, E, M. Vamos lá. Mais. Vamos escrever esse termo aqui. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, contraindo aqui os índices. O I vai virar M e aqui o J vai virar L. Beleza? Então como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar del L, ou seja, derivando parcialmente em relação à enésima derivada a enésima componente desse vetor, multiplicado pelo BL. Beleza? O J virou L. Tá? Menos. E finalmente a gente vai ter esse último aqui. Tá? Que eu vou fazer o I virar L e o J virar L. E aí vai ficar assim, ó. Esse termo aqui vai ficar o seguinte. Del L de A, e aí o I vai virar L, beleza? Ah, eu esqueci de botar o EM aqui, né? Só botar o EM aqui vai ficar bonitinho. Deixa eu só puxar isso aqui. Botar o EM aqui, pra gente entender direitinho o que tá rolando, e a gente vai interpretar cada um desses termos. Tá? Nossa expressão vetorial é essa. Tá? Depois eu vou escrever ali no final o resultado. Tá, e agora a gente só termina aqui, né? E aí, no lugar do J, a gente vai botar M, tá? De acordo com o que a gente escolheu. Então vai ficar BMAM. Olha só. Quantas linhas de conta a gente fez? Uma, duas, três, quatro. Aqui acabou o problema. Já temos a resposta aqui, nesse momento. Nesse momento a gente já tem a resposta. Mas vamos interpretar aqui essa linha final para a gente entender qual é a resposta? Então a gente vai fazer passo a passo. Vou fazer um de cada cor. Vou fazer o primeiro esse aqui de verde, tá? Esse aqui, perceba que a gente tem del L e BL. Del L e BL, como o BL são os componentes de uma função vetorial e del L representa o nosso nabla, isso aqui nada mais é do que nabla, que é o nosso gradiente, né? Só que, olha só, esse nabla, ele está fazendo produto escalar com a função B. Então isso aqui é basicamente a derivada elésima da elésima entrada. Então isso aqui basicamente o divergente. A M é M, isso aqui é o nosso vetor A. Então esse divergente é um escalar, a gente simplesmente multiplica ele com o vetor A. Tranquilo, pessoal? Então esse nosso primeiro termo é isso aqui. Vamos interpretar o segundo termo. Vou de vermelho. Agora esse segundo termo aqui é um pouquinho mais complicado de entender. Presta atenção no que está acontecendo. O nosso BM, ele está sendo... Eu vou até reescrever isso aqui da seguinte maneira. Rapidinho. Eu vou pegar esse cara aqui e vou escrever assim. Beleza. Só para ficar mais claro o que está rolando. Pensa comigo o seguinte, que AL escalar del L, esse objeto, ele está derivando a função BM. Então presta atenção no que está acontecendo. Presta atenção no que está acontecendo. Quem é AL escalar del L? AL escalar del L, nessa ordem aqui, é isso aqui. Ó. Presta atenção, que isso aqui nada mais é do que isso aqui. Ó. A escalar derivada. Perceba que a derivada não tem nada à direita dela, então ela não está atuando em ninguém. Então, ou seja, isso aqui é um operador diferencial. E o que esse operador diferencial ele faz? Ele representa isso aqui, ó. A primeira componente da função vetorial A1, derivada 1, mais. Isso aqui, gente, é um escalar. A primeira componente da função a segunda componente, na realidade, da função A, vezes a derivada 2 aqui, que é em relação à segunda coordenada, mais a terceira vezes derivada em relação à terceira coordenada. Gente, isso aqui é um operador diferencial. E perceba que não tem nenhuma função aqui sendo atuada por ela. O que eu faço? Se eu botar uma função qualquer aqui, vamos botar uma função escalar, para a gente ver o que isso aqui vai dar. Isso aqui vai atuar no φ, e aí a gente vai ter isso aqui. Ó.
Beleza? Esse objeto no final, ele não é um vetor, tá, gente? Esse objeto no final. Porque eu tenho um escalar e aqui eu estou somando, ó, não tenho os s do escalar, tá? Os zezinhos, que são os vetores de base do vetor, na realidade. Isso aqui é só um escalar. Então, basicamente, isso aqui é o quê? Eu pegar o meu vetor A, tirar produto escalar com o nabla e não atuar em ninguém. Isso vai me definir um novo operador diferencial, tá? Se eu fizer isso aqui agora atuando numa função vetorial, vamos ver aqui como é que seria isso operando sobre uma função vetorial. Então vamos ver o A nabla atuando sobre uma função vetorial C. Vamos supor que isso aqui vai estar atuando sobre essa função vetorial C. Que vai dar o seguinte, tá? Vão ser 3 coordenadas, né? Porque a nossa função C tem 3 coordenadas. Então vai ser A1 derivada em relação a 1, C1, que é a nossa primeira componente, mais A2 derivada em relação à segunda coordenada, vezes C1, que é a nossa primeira componente, mais A3 derivada em relação à terceira coordenada, C3. Isso aqui é só a primeira componente do nosso novo vetor. Por quê? Porque quando esse objeto escalar ele atuar no nosso vetor, ele vai atuar em cada uma das componentes do nosso vetor. Tá? Isso aqui não é C3 não, gente. Isso aqui é C1. Desculpa. Foi mal. Tá. C1. Então, no 2 vai ser assim, ó. A1 derivada 1, C2, mais A2 derivada 2, C2, mais A3 derivada 3, C2. Tá? E o terceiro vai ser A1, D1, C3, né? Que agora eu estou agindo na terceira coordenada, mais A2 derivada 2, C3, mais A3 derivada 3, C3, tá? Gente, isso aqui vai determinar uma nova função vetorial, tá? Essa nova função vetorial tem como componentes esses elementos aqui. Então, isso aqui é a primeira componente. Lembrando, gente, que isso aqui é uma função nova, tá? Porque eu estou pegando uma função e multiplicando pela derivada de outra função. E eu estou somando essas 3 funções. Então, no final, eu vou ter uma nova função. Isso aqui eu vou chamar de componente D1 do novo objeto matemático. Vai ser o D2 do novo objeto matemático. O novo objeto que a gente obtém aqui dessa expressão. Isso aqui seria o D3. Então, se eu falo que esse objeto aqui é igual a D, esse objeto D é um vetor, tá? Com essas 3 componentes. Então, esse objeto aqui que a gente está trabalhando, que é A escalar nabla, atuando sobre uma função vetorial, é isso aqui, tá, gente? Só para vocês não confundirem, porque tem muita gente que não entende o que significa isso aqui. Então, é isso aqui que significa. E esse objeto está claramente construído aqui, ó. Eu apaguei, se você quiser olhar de novo, você pausa aí e volta o vídeo. Mas esse objeto está perfeitamente construído aqui, ó. O A nabla, escalar nabla, tá vendo aqui, ó? Atuando sobre o vetor BM EM. Como o EM é invisível para essa derivada, o EM sai e aí vai ficar AL del L BM, onde a derivada L ésima atua sobre o vetor M. Então isso aqui nada mais é do que esse objeto aqui, ó. Beleza? Nos livros vai aparecer assim, tá? Para quem nunca entendeu o que esse objeto é isso aqui, tá? Vamos lá, vamos para o terceiro elemento. O terceiro elemento é esse aqui, ó, mas aí você já percebe, né? Pô, Felipe, mas isso aqui é a mesma coisa daquele outro. Pois é, aqui eu não vou fazer de novo, aqui eu já vou direto, tá? Isso aqui é B, escalar nabla, nessa ordem, tá? A, vetor A. E esse aqui é só uma forma de reescrever o primeiro, né? Que é o quê? Que é o nosso nabla A, divergente, né? B. E coloca os sinais. E aí você pode olhar em qualquer livro de cálculo vetorial, essa é a fórmula que a gente tem para essa expressão aqui, para essa expressão aqui. Eu vou copiar aqui em cima. Vou copiar aqui de cima e vou jogar lá embaixo. Então essa expressão tem como resultado essa expressão aqui embaixo, tá? Ó, deixa eu só copiar aqui. Então é isso, gente. Vocês perceberam como a gente fez pouquíssimas contas? A gente fez literalmente 4 linhas de conta. Ó,
Só escrever a expressão 1, 2, 3, 4. Acabou. Tá? Acabou o problema. Gente, se você fosse provar isso aqui usando cálculo vetorial, você ia gastar páginas de contas. Tá? Então é isso. Você pode observar essa... Você pode tentar olhar na internet e procurar tipo, essa expressão aqui em vários e vários e vários lugares e você vai ver que é exatamente isso aqui, tá? Tipo divergente de B, A, mais B escalar nabla A, menos A escalar nabla B, menos divergente A de B. Tá? Divergente A multiplicado por 1. Então é exatamente isso aqui. Então eu vou terminar esse vídeo aqui, eu vou dar prosseguimento dele em um outro vídeo, né? Onde eu vou calcular uma segunda propriedade vetorial aqui para vocês, para a gente finalizar aí como demonstrar algumas propriedades vetoriais aí, de algumas identidades do cálculo vetorial, usando a notação de Einstein. Então é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.